Salve, salve, concurseiros! Sejam bem-vindos ao seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Meu nome é Felipe, sou coprodutor do Estratégia para Concurso e vim trazer para vocês mais uma notícia, pessoal. Uma notícia meio triste hoje, né? Mais um candidato morre após realizar TAF para inspetor. Então, pessoal, a gente vai ver essa notícia que já faz um tempinho que saiu, mas lá a gente vai ver sobre ela e também a gente vai conversar um pouco mais por que acontecem essas situações de fatalidade que causam morte em concursos públicos nesse teste de aptidão física. Então vamos ver a notícia. Então, pessoal, aqui como a gente pode ver, concurso PCRJ, candidato morre após realizar TAF para inspetor. Candidato a inspetor do concurso policial civil Rio de Janeiro morre após mal durante o teste de aptidão física, TAF. Veja os detalhes. O candidato Fábio Henrique Silva, de 41 anos, faleceu após realizar o teste de aptidão física, TAF, do concurso para inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta semana. A prova ocorreu no Centro de Treinamento de Deodoro, na Zona Oeste. Depois de passar mal durante a corrida, Fábio foi levado ao Hospital Ronaldo Gazola, em Acari, na Zona Norte, mas não resistiu. Em nota enviada à Folha Dirigida, a Polícia Civil lamentou a morte e disse que o concorrente apresentou o atestado médico que comprova a aptidão para os testes. A Polícia Civil lamenta profundamente e informa que ele passou mal durante o teste. Foi socorrido e levado ao hospital, mas faleceu. O candidato possuía e apresentou um laudo médico para a realização do TAF. Então, pessoal, mais uma situação de fatalidade que acontece no teste de aptidão físico, agora nesse concurso de Polícia Civil, no Rio de Janeiro. Infelizmente, o candidato Fábio Henrique Silva veio a falecer. Todos os pêsames para a família. E a gente fica se perguntando, né, pessoal, por que será que acontece tantas fatalidades muitas vezes nesse teste de aptidão físico, né? Eventualmente vem acontecendo e a gente fica se perguntando quais são as situações que provocam isso, por que que acontece, o que pode se fazer para que não venha acontecer isso. Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso também. Vamos ver um pouquinho mais aqui sobre essa situação? Então, pessoal, a gente está numa matéria que foi escrita aqui por Agnaldo Bastos. Ele é um advogado especialista já em ajudar candidatos de concursos públicos, né, que sofrem injustiças. E ele vem falando um pouquinho mais sobre essas situações de fatalidade que causam morte em concursos públicos. E ele começa, né, dizendo aqui, para a maioria dos concursos públicos, em especial nas carreiras policiais, além da prova teórica, você também deve se submeter a teste de aptidão física, o TAF. Assim, exigindo alto nível de desempenho físico, porque o TAF requer um grande preparo físico dos candidatos. Além do esforço físico, os candidatos também são submetidos à intensa pressão psicológica na realização desses testes. Infelizmente, pode acontecer casos de morte em concurso, em especial na realização do TAF. Então, pessoal, a gente pode ver aqui inicialmente, uma coisa muito importante quando se vai fazer nesse teste de aptidão é sobre o atestado médico. Olha só, para serem aptos a realizar o TAF, o candidato deve fornecer um atestado médico, descrevendo que o candidato está em perfeitas condições de saúde para as exigências físicas do exame. Essa exigência tem como principal objetivo prevenir que candidatos que não estejam em condições de saúde física venham a sofrer acidentes durante a realização do exame, seja um mal-estar ou até mesmo a morte do concurso público. Em geral, o atestado é fornecido por um médico clínico geral. Entretanto, alguns concursos exigem que este documento seja fornecido por um médico cardiologista, sendo que cada concurso fornece um modelo de atestado a ser entregue. O documento deve ser carimbado e assinado por um médico com um CRM válido, constando os dados pessoais do candidato. Além disso, também se exige que o documento tenha sido emitido com no máximo 30 dias de antecedência da data de realização do exame. Então, pessoal, a gente começa vendo aqui que o atestado médico ele é muito importante, porque com esse atestado vai ver se você está hábil, saudável para fazer esse teste de aptidão físico. Porque caso você tenha alguma comorbidade, você tenha alguma dificuldade, você pode acabar passando mal, né, no decorrer do teste, ou até mesmo causando a sua morte, né? Porque, na verdade, esse teste, como diz aqui, ele exige um alto nível de desempenho físico. Então, se você não estiver preparado, né, sua saúde não estiver preparada, você já não estiver preparado alguns dias antes, você pode acabar passando mal, né, ou causando até a própria morte. Também aqui a gente pode ver situações de fatalidade que causam morte em concurso público. Olha só o que diz aqui que interessante. As fatalidades durante a realização dos testes de aptidão física podem ocorrer, resultando em lesões que podem variar em leves e graves. Essas fatalidades não são raras como se pensa, e também ocorrem por razões variadas, como uma predisposição genética desconhecida pelo candidato ou mesmo um mau funcionamento do corpo em relação ao esforço.
O intenso esforço físico imposto pode ser um gatilho para as condições prévias que não apresentavam sintomas, já que todos nós estamos sujeitos à imprevisibilidade da vida. Por isso, mesmo que um candidato seja jovem, é necessário fazer todos os exames prévios. A ingestão de bebidas energéticas e suplementos termogênicos, conhecidos como pré-treino, também pode desencadear problemas cardíacos, em principal naqueles indivíduos que não têm como por costume a ingestão dessas substâncias. Assim, essa aceleração artificial pode desencadear situações desastrosas, incluindo a morte do candidato no concurso público. Então, pessoal, como mostrou aqui, é muito importante a gente fazer os exames antes e até mesmo ter um leve cuidado, né? Se a gente vê que nosso corpo já não está mais aguentando, a gente já está no nosso limite, também não forçar além do limite, que mesmo que muitas das vezes, quando está naquele momento, a gente fez para passar na prova foi uma dificuldade, né? A gente teve que estudar muito. Aí naquele exame, para passar, você precisa passar, talvez na adrenalina do momento, você queira, né, fazer todo o seu esforço e acabe causando mal-estar para o seu corpo. Porque muitas vezes, como mostrou aqui, a gente tem alguma coisa já predisposição, né, genética, que a gente não tenha conhecimento disso e acabe desencadeando bem naquele momento. E também, né, com o cuidado das injeções de bebidas energéticas e suplementos termogênicos, ou como a gente já diz normalmente, pré-treino. Porque muitas vezes a gente já não utiliza dessas substâncias e vai utilizar nesse momento e pode encadear alguma coisa, né, cardíaca na gente que a gente não tem costume de utilizar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E uma pergunta muito interessante também é como é que funciona o TAF. Porque a gente fala tanto, mas o que acontece no TAF? Por que a gente pode dizer que exige tanto do nosso corpo? Vamos ver aqui, ó. Os exames de aptidão física, em geral, são muito parecidos. Os exercícios mais recorrentes são corrida em 12 minutos, em que a distância percorrida varia de 2 a 3 quilômetros, conforme o sexo e idade do candidato. Abdominais, exigindo-se uma certa quantidade a ser realizada em um curto período. Flexão no solo, que requer força física e resistência dos membros superiores. Barra física dinâmica ou estática, em que o candidato deve ser apto a erguer o próprio peso do corpo com a força dos membros das costas, e alguns concursos exigem ainda a realização de exames de natação em 50 metros. E, pessoal, muitas das vezes também o que acontece, que eu fui pesquisar um pouquinho mais, essas corridas de 12 minutos, que variam, né, de 2 a 3 quilômetros, normalmente elas são feitas por último. Então a pessoa faz todos esses testes, né, e por último fica a corrida. Por isso que muitas das vezes, no momento da corrida que as pessoas já não estão mais, já estão cansadas, o corpo já não aguenta mais, que acontece acabando alguma coisa com elas. Elas passam mal, né? Elas não aguentam mais, já está no seu limite. Então, nesse momento que muitas vezes acontece, já no final do percurso. Então, como a gente pode ver, é muita coisa realmente. Deve-se ter uma preparação antes. E ainda mais que acontece é o seguinte, muitas das vezes nesses locais, olha só o que acontece. Durante o TAF, que é geralmente realizado ao ar livre sob o sol, a temperatura do corpo do candidato sobe bastante, somando-se ao baixo consumo de água e perda de aminoácidos. E além disso, há que se considerar o preparo psicológico do candidato, já que a pressão emocional pode levar a uma sobrecarga de adrenalina, colaborando com os demais fatores para a ocorrência de fatalidades. Então, muitas coisas podem desencadear, como mostrou aqui, né? A pressão do momento, você já não está aguentando mais, você está ao ar livre, muitas vezes no sol, você também já está com pouco consumo de água, seu corpo está com pouca água, você fez muitos exercícios, tem que fazer uma corrida ainda, então tudo isso pode desencadear alguma coisa no momento. E aqui, pessoal, a gente ainda pode ver prevenção de morte em concurso público. Isso aqui é muito importante. Se você estiver pensando em qualquer concurso público que você sabe que depois você vai precisar de uma preparação física, isso é muito importante. Olha só que interessante. Para prevenir fatalidades como essas ocorrem, devem ser adotadas medidas preventivas, não só por parte do candidato, como também da banca examinadora. Ao candidato, é cabível que se prepare de forma prévia e segura a realização dos testes físicos. Você deve ter certeza que está apto às condições que irá enfrentar, praticando com bastante antecedência os exercícios físicos que lhe serão impostos. Além disso, é importante se alimentar bem e, inclusive, ingerir bastante líquido antes e depois da prova, para que seu fígado filtre de maneira satisfatória as proteínas musculares. Outro aspecto que deve ser considerado é não bolar os exames médicos requeridos, assim, tendo certeza que está realmente preparado para o que vai enfrentar. A banca examinadora cabe disponibilizar equipe médica que possa atender prontamente em casos em que o candidato passem mal. Além disso, também é importante disponibilizar uma ambulância para conduzir os candidatos
ao atendimento hospitalar especializado de forma rápida e eficiente. Então, pessoal, sendo muito importante a gente considerar medidas preventivas antes do concurso. Se preparar bem, né? Preparamento tanto físico quanto mental para aquela ocasião. Também não só sendo importante para o candidato, mas também pela banca organizadora que está fazendo aquele concurso, responsável por disponibilizar um pronto atendimento médico naquela situação. Que a gente sabe, pessoal, que essas medidas preventivas são muito importantes para cada vez mais esse número que acontece de mortes, de fatalidades nesses concursos venha a cair e seja extinguida, na verdade, né? Claro, muitas vezes pode acontecer por causa do momento, né? A gente não está livre de nada. Mas quanto mais a gente se preparar antes, fazer tudo certinho, né? Não burlar nenhum exame médico, isso cada vez vai diminuir as chances de acontecer alguma coisa nesses testes de aptidão. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aqui as situações que podem acontecer e as medidas preventivas que vocês podem tomar caso for fazer um concurso público desse, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, só deixar essa mensagem aqui nos comentários, tá certo? Muito obrigado a todos. Valeu!